receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Linda melodia, abrindo com chave de ouro o nosso culto desta noite de domingo. Que bom estarmos juntos com cada um de vocês para podermos louvar e engrandecer o nome de Deus. Desejando que o Espírito Santo possa fazer parte da sua vida e da sua família. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, independente de onde você esteja. Este é o nosso culto online, um culto dos seus amigos, os adventistas do sétimo dia, Movimento de Reforma, transmitido ao vivo da nossa central de transmissão aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Desejando que o Espírito Santo possa abençoar você e que juntos recebamos as ricas bênçãos de Deus. Para nossa reflexão e oração, vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, a Bíblia diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, vamos neste momento orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício e por haveres enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco, dando-nos a tua graça. Abençoe o culto desta noite, o mensageiro que o Senhor escolheu para repartir o pão da vida. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei amor em
ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, em contrição então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Belo hino de louvor ao nosso Deus, seu maravilhoso olhar, do inário Louvores ao Rei. Querido irmão, querida irmã, muito bom ter você junto com a gente, participando desse momento de adoração, onde nós temos o encontro com o nosso Senhor. Quando a gente ouve esses belos hinos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos tendo o encontro com Jesus. O nosso desejo nessa noite é que você possa ter esse encontro. Possamos ter esses poucos momentos que vamos passar juntos de conexão com o Salvador. E que as verdades da palavra do Senhor possam fazer a diferença na vida de cada um de nós. Neste momento eu quero fazer um convite especial para você. Vamos compartilhar a palavra de Deus? Copie o link deste culto e coloque nos grupos do WhatsApp. Envie para as pessoas que você mais ama, para que mais vidas sejam impactadas. Não se esqueça de curtir, ou seja, dar o seu like, compartilhar e se inscrever no seu canal. No canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Neste momento, nós vamos para um momento todo especial, que é o momento da gratidão. Quantas coisas boas Deus tem derramado sobre a minha vida e a sua vida. O salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Não tem como a gente retribuir tanta coisa que Deus faz por nós. Mas podemos devolver aquilo que já é dele, através das nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas primícias. É o momento em que você pode doar ao Senhor e nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho para muita gente. Vamos ouvir mais um hino de louvor, vai aparecer o QR Code e a chave Pix. Você escolhe a melhor maneira de ofertar. Qual música, produção? Tudo no altar. Mais um hino do inário Louvores ao Rei. Presença de Deus derramar.
Tudo no altar. Muito obrigado a você que cooperou com a causa do Mestre, que o Senhor possa retribuir em bênção sem medida sobre a tua vida e a vida da sua família. Neste momento nós vamos para o momento central do nosso culto, que é a palavra de Deus. Aquela que tem o poder de penetrar até o profundo da nossa alma e fazer grandes mudanças na nossa vida espiritual. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos do Salvador, e Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Basta apenas nós abrirmos o coração e permitirmos que o Espírito Santo entre e possa operar na minha e na sua vida. Amém. Nesta noite, nós temos a alegria de ouvir a palavra de Deus, direto de São Paulo, com o nosso missionário Eliseu Queiroz, que é o obreiro da igreja de a igreja da Vila Matilde, em São Paulo. E ele também é o diretor do departamento de adolescentes. E ele vai trazer um tema muito importante, a Igreja de Deus. Vamos ouvi-lo neste momento. Uma boa noite a todos. Eu quero desejar a todos que estão nesse momento ouvindo, assistindo. Quero desejar uma boa noite. Quero também agradecer ao Osiel pelo convite, também a toda a equipe aqui da TV Conectados pela oportunidade que me concede de estar aqui nessa noite. E eu oro para que você que possa nesse momento estar assistindo, possa sentir a presença de Deus através dessa mensagem. Essa mensagem, a Igreja de Deus, é algo que é muito importante para mim, me toca muito o coração, e eu tenho certeza que Deus pode falar com você também nesta mensagem. O texto que eu quero ler em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15, falando sobre a Igreja de Deus, sobre o povo de Deus, o texto nos diz: fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse texto é muito interessante da palavra de Deus, porque um pouco antes desse verso fala sobre o procedimento que nós devemos ter na casa de Deus, mas a parte que eu quero destacar desse verso é quando fala que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a Igreja de Deus aqui nessa terra, o povo de Deus que vive aqui neste mundo, ele tem como responsabilidade de ser um povo que leva a verdade, que ensina a verdade e que prega aquilo que está escrito na palavra de Deus. É importante termos isso em mente, porque a Igreja de Deus aqui nesta terra, ela tem como principal característica, ela tem como principal destaque em sua identidade, uma igreja que ensina e que prega a verdade da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, página 10, Ellen White nos escreve da seguinte forma: almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor os seus vigias, que deram fiel testemunho às gerações que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para deporem a armadura, outros empreenderam a tarefa. Esse texto da palavra de Deus, esse texto da pena inspirada, muito lindo, nos mostra que almas fiéis, pessoas fiéis, desde o princípio, constituíram a Igreja de Deus aqui nesta terra. Em cada era, em cada momento da história deste mundo, Deus teve sempre o seu povo, Deus sempre teve a sua igreja, que levou a mensagem adiante, que pregou a mensagem da palavra de Deus. Um outro texto de Atos dos Apóstolos, página 9, Ellen White diz que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho.
Então esse texto também nos mostra de maneira clara a missão da Igreja de Deus aqui nesta terra. A igreja é o instrumento de Deus apontado nesta terra para a salvação dos homens, para alcançar almas para o reino de Cristo. Foi organizada para servir e tem a missão de levar o Evangelho. Por isso o povo de Deus e a sua igreja sempre foi e sempre será guiado pela verdade. João capítulo 16 e o versículo 13 nos confirma o que está escrito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus, quando subiu aos céus, deixou essa promessa aos discípulos, falando, olha, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Não deixará a sua igreja enganada, não deixará o seu povo ser levado por qualquer vento de doutrina, mas será guiado inteiramente na verdade. E ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso, querido amigo que está assistindo nesse momento, nós vivemos num mundo onde existem milhares de religiões, com as mais variadas doutrinas que se possa imaginar. No mundo existe hoje mais de 50 mil religiões registradas. Mas em meio a tantas religiões, a Bíblia nos afirma que Deus tem apenas uma igreja, Deus tem apenas uma noiva, Deus tem apenas um povo. Então a pergunta que fica é como saber qual é a igreja de Deus? Como identificar qual é o povo que leva a verdade, que ensina o Evangelho como está escrito na palavra de Deus? Como você que está em casa me ouvindo pode chegar a essa compreensão? Eu quero destacar alguns textos para a nossa meditação e para compreender a característica da igreja de Deus, do seu povo aqui nesta terra. E o primeiro texto está em Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Onde começa falando sobre o relacionamento, mas já entra na questão da igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo é o noivo, é o marido, e a igreja é a sua noiva, a sua esposa. Cristo mostra o seu compromisso para com a igreja, fazendo uma comparação com o relacionamento, com o casamento. Assim como o esposo deve ter apenas uma esposa, não duas, não três, mas apenas uma, dessa mesma forma, Cristo tem apenas uma esposa, Cristo tem apenas uma igreja, um povo aqui nesta terra. Em Efésios capítulo 5 e o versículo 23, a Bíblia nos diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então esse texto, pegando a parte que se refere à igreja e a Cristo, nos mostra de maneira direta que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Salvador da sua igreja, o Salvador do seu povo. Cristo nos confirma que nesses versos nós podemos entender que Cristo nos fala nessa noite que a igreja tem como objetivo apontar o evangelho da salvação. E toda a igreja de Deus nessa terra, ela deve apontar Cristo como sendo o Salvador. Cristo como sendo o cabeça, aquele que direciona, que guia e que orienta a igreja. E nós entendemos nesses versos que Cristo tem uma igreja. Sempre que observamos os textos, nós podemos compreender que se refere à igreja de Deus na forma singular. É a igreja e não as igrejas. É a noiva e não as noivas. É a esposa de Cristo e não as esposas. Então nós compreendemos dessa forma, de maneira clara e direta, que Deus tem apenas uma igreja aqui nesta terra. Agora, o fundamento desta igreja, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz que ninguém pode lançar outro fundamento
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 2 e o versículo 20, a palavra de Deus nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nesses versos, querido irmão, irmã, amigo, conhecido, que está assistindo essa pregação, nós podemos entender que Jesus é a cabeça da igreja e Ele é a base que sustenta a igreja, que sustenta o seu povo. Toda a igreja, todo o povo de Deus aqui nesta terra deve orientar as pessoas para Jesus Cristo. A igreja que não te orienta para Jesus, a igreja que não te aponta para Cristo como Salvador, a igreja que te leva para qualquer lugar, menos para o evangelho da cruz, o evangelho que transforma, que muda, essa igreja não cumpre o propósito e não tem Cristo como a pedra, como a base que sustenta, que orienta a igreja e o seu povo. Jesus Cristo é o chefe, é a cabeça da sua igreja aqui nesta terra. Mas uma pergunta que pode surgir muitas vezes em nossa mente: será que Deus está em todas as igrejas? Será que Deus guia e direciona todas as igrejas? Será que Deus está à frente de todas essas religiões que existem no mundo? E eu quero ler para você o texto de 2 Crônicas, capítulo 15 e o versículo 2, onde diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então eu quero dizer a você que as igrejas muitas igrejas abandonaram o Senhor, deixaram Deus de lado, porque esse texto mostra que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Não importa a organização, não importa a religião, se essa não aponta Cristo como Salvador, se não tem Jesus como sendo a base da igreja, se não aponta o Evangelho da graça e a obediência a Cristo, aqui diz que se me deixardes, eu os deixarei. Porém, se me buscardes, eu vou deixar ser achado por vocês. Então, a igreja de Deus aqui nesta terra é a igreja que leva a verdade. Mas a pergunta: Deus está em todas as igrejas? E eu quero ler mais um texto. Em Isaías capítulo 4 e o versículo 1, a palavra de Deus nos diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Esse texto de Isaías, capítulo 4 e o versículo 1, tem uma dupla aplicação. Mostra a situação em que naquela época iria acontecer com o povo de Deus, mas mostra a situação que acontece hoje com as igrejas. Porque em profecia, mulheres ou mulher representa igreja ou igrejas. E esse texto, essa profecia nos mostra que as igrejas desejam apenas ter o nome de Cristo, desejam apenas deixar transparecer que prega o evangelho da salvação, mas infelizmente não ensinam a verdade de fato, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Reparem no texto que elas mesmas se sustentam, ou seja, essas religiões têm as suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinamentos que muitas vezes contradizem a verdade, mas elas querem apenas uma coisa: serem chamadas pelo nome de Cristo. Querem apenas ser reconhecidas como a igreja que prega a Cristo, mas infelizmente a verdade do Evangelho não é ensinada em todas as religiões, pois pregam a mentira, pregam meias verdades, mas querem que essas verdades sejam pregadas, essas meias verdades querem que sejam ensinadas em nome de Cristo. Por isso, Cristo não está em todas as religiões hoje. Dizer que Cristo, que Deus está guiando todas as igrejas do mundo, dizer que Ele está direcionando todas as religiões, isso é um erro, pois a Bíblia nos mostra que Deus tem um povo, uma igreja,
que leva e que ensina essa verdade. Eu posso dizer para você que Deus está ao lado de todos, que Deus está ajudando toda a humanidade, mas dizer que o Senhor guia todas as organizações religiosas, isso não é verdade. Essa profecia nos mostra isso de maneira clara, que as igrejas, as mulheres, desejam apenas ter o nome de Cristo, mas querem se sustentar com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, com aquilo que lhe agrada e que possa lhe trazer mais benefícios carnais e não benefícios espirituais. Em Apocalipse, capítulo 17 e o versículo 5 da palavra de Deus, nos diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós podemos entender que em profecia, mulher significa igreja. A igreja de Deus é caracterizada na Bíblia por ser uma mulher pura que não se corrompe. Por isso, essas meretrizes, essas mulheres, representam igrejas. Observe, a palavra meretrizes está no plural, simbolizando que são muitas denominações, muitos ensinamentos, muitas doutrinas que se ensinam através do engano de Babilônia. Essas se corromperam, se prostituíram e não pregam a verdade, de forma que Deus não pode estar no meio delas. Nós chegamos à compreensão, através desses versos, que Deus não dirige todas as religiões. Deus não está na liderança, na frente de todas as igrejas. E não devemos entender que porque as igrejas pregam algo que está escrito na Bíblia, ou fala alguma coisa baseada na Bíblia, não podemos imaginar que Deus se faz presente ali. Nós precisamos compreender, prega a palavra de Deus, prega a verdade, ensina a obediência a Deus, é isso que nós precisamos olhar. Você precisa ver a igreja que você assiste, a religião aonde você vai, se está sendo ensinada a palavra de Deus da forma que ela é. Se está sendo ensinado o evangelho da graça, a salvação que transforma, a obediência à sua lei e aos seus mandamentos. É necessário chegar a essa compreensão para entender se a igreja em que você assiste, se Deus está presente ou não. Porque essa compreensão faz parte para que você possa entender se você está no lugar certo, se você está no lugar que prega e que ensina a verdade da palavra de Deus. Agora, como podemos identificar a igreja de Cristo aqui nessa terra? Como podemos chegar à compreensão do povo de Deus, aquele povo que prega a verdade, que ensina a verdade e que em meio às lutas e às dificuldades se esforça com a graça de Cristo para viver essa verdade? Eu quero ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 2, onde a palavra de Deus diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Primeira coisa, a igreja de Deus não se contamina e ela não se corrompe com doutrinas falsas ou com heresias contrárias à palavra de Deus. A igreja de Deus prega e vive aquilo que ensina. É uma igreja que busca alcançar a perfeição e a pureza em Cristo e na doutrina, e que prepara um povo para se encontrar com Cristo, que prepara um povo para receber a salvação contra Deus. O que mais podemos usar? Qual texto mais podemos refletir, mostrando assim, conseguindo assim identificar o povo de Deus? Em Apocalipse 12, 17, há um verso muito conhecido, que nos diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse verso é muito lindo, é muito interessante, profundo, porque nos mostra de maneira clara e de maneira simples a característica do povo de Deus, da igreja de Deus aqui nesta terra. A Bíblia nos afirma que Satanás está irado nesses versos, não com as meretrizes, ele não está irado com Babilônia, ele não está irado com as religiões que não ensinam a obediência à lei de Deus, porque essas religiões estão fazendo a vontade dele. Satanás está irado apenas com uma igreja,
com um povo, e ao mesmo tempo nós podemos identificar de maneira clara que Satanás está irado com o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Nós podemos compreender isso, que essa igreja é o povo que ensina a obediência aos mandamentos, que causa em Satanás ira, raiva, ódio, porque este povo vive e leva a mensagem, a verdade adiante. Em Apocalipse 14, 12, a Bíblia nos diz de maneira clara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez, lá em Apocalipse, nós encontramos a característica do povo que receberá a salvação, que irá herdar a vida eterna. A característica desse povo principal, a característica que se destaca, é a obediência aos seus mandamentos, a obediência à sua lei. Nós podemos entender isso de maneira clara. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, a sua igreja, a igreja que você frequenta, você que está me ouvindo e que não pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, eu pergunto para você: a sua igreja ensina a obediência à lei de Deus? Ensina a obediência aos seus mandamentos, a verdade de que está escrito na palavra de Deus? Talvez você pode dizer: irmão, a minha igreja ensina a obediência aos mandamentos. E o quarto mandamento, que fala sobre o sábado, a sua igreja ensina? E o mandamento que fala sobre não adoração de imagem, a sua igreja ensina? Porque a igreja de Deus aqui nessa terra é caracterizada com um povo que guarda e ensina os mandamentos de Deus. Jesus, quando esteve ao lado dos discípulos, falou para aqueles homens: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a obediência a Deus é importante para o seu povo e para a sua igreja. Tanto que em Isaías capítulo 58, versículo 12, nos completa a característica desse povo. E a característica desse povo em Isaías 58, 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador das veredas, para que o país se torne habitável. Até aqui apenas o versículo 12 de Isaías 58. Qual é a característica desse povo? Qual é a característica da igreja de Deus, dos filhos de Deus aqui nesta terra? É um povo que tem como princípio restaurar as antigas verdades, restaurar as mensagens que foram deixadas cair por terra, restaurar os ensinamentos da mensagem, da palavra de Deus. Esses versos nos mostram que a igreja de Deus, o povo de Deus, é restaurador das veredas antigas. Enquanto as demais religiões estão jogando por terra as verdades preciosas, quanto ao casamento, quanto à alimentação, quanto ao vestuário, quanto à guarda do sábado, a lei de Deus, a justificação pela fé, enquanto as igrejas estão abandonando verdades preciosas como essa, a igreja de Deus, o povo de Deus aqui nesta terra, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, ainda mantém, ainda sustenta essas doutrinas tão importantes e valiosas para o seu povo aqui. De tal forma que isso torna a igreja de Deus um farol, um exemplo, uma luz aqui neste mundo. Mas vem uma pergunta muito interessante que eu quero fazer para você e ao mesmo tempo responder essa pergunta. Irmão, o que acontecerá com as almas sinceras que estão nas igrejas que não pertencem a Deus? O que acontecerá com as almas que, em um determinado momento da sua vida, chegar à compreensão de que está numa igreja que não se ensina a verdade, que não prega aquilo que está na palavra de Deus e que não mostra a obediência aos seus mandamentos e à sua lei? Podemos, será, apontar o dedo para essas pessoas e dizer que estão perdidas e dizer que Deus não as aceita? Nós vamos ler o texto de João capítulo 10 e o versículo 16. Se você que não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, de qualquer outra denominação, você chegar à compreensão de que a sua igreja não ensina a obediência à lei de Deus, da maneira como é, não restaura as verdades, de que a sua igreja está mais se aproximando do mundo do que a palavra de Deus,
Eu quero ler para você o que está em João capítulo 10, 16, onde Jesus nos dá um conselho, uma orientação. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Olha que verdade maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Eu jamais poderia apontar o dedo e dizer para as pessoas que estão nas religiões, que não ensinam a obediência aos mandamentos, jamais poderia dizer que essas pessoas estão perdidas, que não há salvação para essas pessoas. Porque a promessa de Deus é essa: Ele ainda tem ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não pertencem a esse povo, que não pertencem a este grupo, que não pertencem a essa igreja. A mim me convém conduzi-las, eu preciso buscar essas ovelhas e trazê-las para o redil. Elas ouvirão a minha voz, elas conhecerão a minha mensagem. E então haverá quantos rebanhos? Um só rebanho e um só pastor. Haverá um só povo, uma só igreja, haverá um só pastor. Então jamais podemos dizer, para as pessoas de diversas denominações, onde a verdade não se faz presente, que essas pessoas estão perdidas. Dizer que o ministério nessas igrejas não é dirigido por Deus é uma coisa. Dizer que Deus não quer salvar as pessoas que estão lá é outra coisa totalmente diferente. Deus deseja salvar cada um dos pecadores desta terra. Deus deseja nos salvar dos erros, dos enganos, de tudo aquilo que nos atrapalha. Qual era o principal objetivo do povo de Israel aqui nesta terra? Era que aquele povo fosse uma luz para as outras nações. E cada alma que se convertia, que aceitava o Deus de Israel, ele vinha e participava daquele povo e se tornava agora um israelita, tendo o privilégio de participar das cerimônias religiosas, tendo o privilégio de participar de tudo aquilo que Deus dava e disponibilizava para o seu povo. Jesus veio a essa terra. Infelizmente, aquele povo rejeita a Cristo como Salvador, como o Messias. E agora Cristo funda a igreja cristã a partir dos apóstolos. E qual era o objetivo da igreja cristã e dos apóstolos? Não era dizer para as outras pessoas que elas estavam perdidas, mas era buscar essas almas e trazê-las para o redil, trazê-las para a verdade, como Jesus havia dito. Tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém conduzi-las. Por isso, querido amigo que está me assistindo neste momento, Deus tem almas sinceras em todos os lugares. Em todas as religiões, Deus tem almas. E almas serão salvas de todos os lugares. Mas essas almas serão salvas mediante a compreensão da verdade e a aceitação da mesma. Essas almas irão compreender em um determinado momento que a obediência a Deus, aos seus mandamentos e a restauração das verdades antigas, elas irão compreender que isso é necessário na vida daqueles que um dia alcançarão a salvação e a vida eterna. Por isso, não devemos nos preocupar ao ver igrejas cheias, igrejas lotadas, mas se ali não se prega a verdade. Martinho Lutero certa vez diz que todo ensinamento que não se encaixe nas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Você pode me dizer, irmão, mas na minha esquina tem uma igreja que faz cura todo dia. É gente sendo curada de câncer, é gente aleijado andando, é pessoas recebendo curas e bênçãos e testemunhos. Não devemos nos preocupar com isso. A sua pergunta deve ser, essa igreja prega a verdade? Pode fazer milagres, curas, pode fazer os projetos sociais mais lindos que forem. A pergunta é, ensina-se a verdade neste lugar? Se a verdade não é ensinada ali, se a obediência a Deus e aos seus mandamentos não é deixado claro para as pessoas que ali estão, nessa igreja, por mais que se faça cura, milagres, por mais que esteja cheia, por mais que seja animada, por mais que seja próspera, Deus não se faz presente onde a verdade não é ensinada. Isso é algo simples e nós podemos entender com a compreensão do Espírito Santo. Por isso nós chegamos à compreensão, queridos, que Deus não está em todas as religiões.
Deus não está em todas as igrejas, embora em todas as igrejas tenha almas que Deus deseja salvar, que Deus deseja resgatar. Nós podemos compreender que a noiva de Cristo, a igreja de Deus aqui nesta terra, ela tem como principal característica o que se destaca: a obediência aos mandamentos, o ensinamento do mesmo e a restauração das veredas antigas. Por isso nós cremos que nestes últimos dias, baseado em Apocalipse 18, onde fala do quarto anjo que iluminou a terra com a sua glória, nós cremos de maneira clara que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, cumpre as especificações da Igreja de Deus aqui nesta terra. Você pode me perguntar, irmão, nessa igreja que você me diz só tem santo? As pessoas são perfeitas? As pessoas não cometem erros? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a igreja cumpre as especificações e ensina a verdade, embora quem ensina a verdade são pessoas, são seres humanos. Então nessa igreja tem pessoas falhas, tem pessoas que cometem erros. Ninguém é perfeito e eu também não poderia dizer que eu sou perfeito. Mas eu posso dizer que essa igreja ensina a verdade que está na palavra de Deus. Ensina a obediência à sua lei. De tal forma que nós recebemos um chamado para ser restauradores de brechas. Aqueles que ensinam e procuram viver a verdade dia após dia. Repare, você que está me assistindo, se ainda não foi em uma das nossas igrejas, pode ir visitar. Será muito bem-vindo. Repare que nós pregamos doutrinas que há muito tempo foram esquecidas e foram deixadas de lado pelas religiões. Muitas religiões até pregam algumas verdades, mas não de fato a mensagem completa, a mensagem pura, a mensagem verdadeira, o evangelho completo que está na palavra de Deus. Por isso, nós dizemos a você, eu digo a você que está me assistindo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, nós temos esse compromisso com a verdade. Nós temos esse compromisso com o que está escrito na palavra de Deus. E por mais que o nosso evangelho possa não ser popular, possa não ser agradável ao mundo, possa não satisfazer a massa, a maioria, mas nós nos importamos em mais agradar a Deus do que agradar ao homem. Mais agradar ao Senhor, mais agradar a obra de Cristo, o objetivo de Cristo, do que agradar as pessoas ou agradar o mundo com toda a sua ideia do que deve ser bom ou o que não deve. De tal forma que eu quero ler em Efésios capítulo 5 e o versículo 27, esse último texto para finalizar a nossa mensagem nessa noite, quando Jesus diz, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, uma igreja santa e sem defeito. Eu pergunto para você que está me assistindo, como uma igreja vai alcançar esse patamar? Como um povo vai chegar a esse nível de ser uma igreja santa e sem defeito, se as verdades não são ali ensinadas? Se a mensagem não é ali pregada. Por isso a preocupação da nossa igreja, a preocupação da nossa organização é alcançar esse ideal, é alcançar este alvo, é se tornar um dia, com a graça de Cristo e com o poder do Espírito Santo, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. O meu desejo a você que está me assistindo nessa noite é que essa mensagem possa alcançar o seu coração. É que você possa entender que o nosso principal objetivo aqui é te guiar no caminho da verdade. É te mostrar o que está escrito na palavra de Deus. Porque a sua salvação, a vida eterna que Deus tem disponibilizado para você, deve estar acima de qualquer outra coisa nessa vida. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa alcançar a sua vida nessa noite. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual.
Deus te abençoe sempre. Neste momento nós iremos orar por todos os pedidos de oração que foram feitos através do nosso chat e vamos entregar todos eles nas mãos daquele que tem a solução para tudo, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Salvador Jesus, aqui nós estamos diante do teu altar, gratos pela bela mensagem que ouvimos, por haveres usado teu servo de forma poderosa para trazer tão profunda mensagem que possa nos incomodar, possa impactar nossas vidas, possa nos tirar do conformismo, da letargia, da moleza espiritual. Dá-nos o poder do alto, Senhor. Ajuda-nos a compreender as tuas verdades. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Não se esqueça de compartilhar o link deste culto, dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta na quarta-feira no culto de oração. Deus abençoe a todos. E fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.